E aí, galera? Tudo bem com vocês? Estamos chegando para mais uma live hoje. Vamos lá, esperar a turminha chegar. Hoje vai ser uma live muito legal com o Cristiano. A Bela já tá na área. Quero mandar um abraço para a galera toda aí. Vou pegar só minha anotação aqui. Um assunto muito legal para a gente conversar hoje, galera, que é sobre plataformas digitais, distribuição digital. Né, a gente sabe o quanto que, né, as plataformas digitais, né, a internet em si, ela democratizou a música, as possibilidades para pequenos artistas, grandes, médios, artistas independentes a terem o seu lugar, né, no mercado. E hoje eu quero convidar uma pessoa que é o Cris da Gufo Records, que é uma gravadora italiana, que eu tenho parceria com eles aqui, a distribuição de tudo que a gente faz com o pessoal da Gufo. E então eu quero, daqui a pouco eu vou chamar ele aqui, vai entrar e eu vou chamar ele para conversar um pouco com a gente. Acho que já entrou aqui, para a gente falar sobre plataformas digitais, streaming, né, as tendências do mercado, o que o mercado vai, né, o futuro desse mercado digital, dar dica para a gente, né, para a gente que trabalha aí na área, para a gente ranquear melhor, né, como artista nas plataformas, para a gente conseguir entrar em playlists, né, hoje que são uma janela, né, para a gente mostrar o nosso trabalho para uma massa, para uma galera maior. Então, daqui a pouquinho, acho que o Cris, se você já tiver entrado aí, já pode chamar, tá? Só você pedir aí para participar, acho que as duas carinhas aqui embaixo. Legal demais, vai ser bacana esse papo, porque o Cris saca muito já, praticamente ele é músico também, já trabalha na área há muitos anos, e eu conheço o Cris praticamente, deve ter uns 15 anos mais ou menos, e ele tem muito para somar. Sim, a imagem do meu celular, sim. É porque deve ser por causa da iluminação, né? Quando a iluminação está bem clarinho assim, às vezes a imagem fica até boa. Lembrando vocês, galera, que essa vai ser a última live que eu vou fazer aqui no meu Instagram. As próximas lives sobre gestão de carreira eu vou fazer lá no Instagram do Profissão Artista, que é um espaço, um Instagram que a gente criou exatamente para falar sobre isso, né? Sobre gestão de carreira, para a gente dar dica, trocar experiência. E a gente vai falar muita coisa legal, já está falando, na verdade. Quem não segue ainda, já fica o convite, tá? Para vocês seguir a gente lá no Profissão Artista e também para se inscrever no meu canal do YouTube, galera. Vamos lá, que lá também eu tô falando tudo. As outras lives que eu fiz aqui no Instagram, eu tô compartilhando todas no canal do YouTube, então tem muita live legal. Aqui, ó, transmitindo. Deixa o menino chegar, gente, que o homem é fera. Aí, Alô, Cris! fala, Brunão. Bom demais, meu amigo. Pô, vamos Tudo falar bem? com você, cara. Tudo em paz por aí, né? Tudo em paz, graças a Deus, cara. Apesar do fuso horário, a gente se encontra sempre. Você tá onde? Você tá na Itália, tá em Salvador, Tô, tá? tô, tô em trânsito ainda. Tô no meio do caminho que eu tô indo para Itália agora. Sim. E aí eu dei uma paradinha para fazer essa live com você. Pô, cara. Obrigado, viu? Desculpa aí o incômodo, né? E obrigado Nada, por disponibilizar um pouco aí do seu tempo. Raro não, tempo aí na correria, eu sei como é que é, para trocar essa ideia e principalmente, né, para a gente somar, né, com os artistas. com certeza, E com certeza. aqui em Minas, principalmente, né? Tem gente que até vai ver a gente, vai ver a live, até um rapaz já falou aqui que é de Santa Catarina, tem gente de todo o Brasil, mas principalmente aqui de Minas, né? Vai ter muitos artistas, e eu acho que vai ser muito válido essa live hoje para a gente tentar esclarecer algumas coisas e ajudar, né? Mesmo a passar uma informação que é importante para a galera hoje sacar como é que funciona, né? Perceber qual a importância das plataformas, estar bem inserido e como se inserir bem. Na Cris, verdade, vamos. na Ah, verdade é um momento, apesar da situação meio drástica, né, no todo mundo, sim. para vale para a importância do digital, próprio do trabalho digital, eu acho que é um momento propício, né? Porque despertou de fato
o que você aqui no Brasil, em Minas, já vem tentando inserir e mostrar para a galera a importância disso há 5 anos, né? Que foi quando a GUF começou a atuar aqui no Brasil. E Verdade. que é uma realidade que existe há 20 anos, na verdade, né? Desde que É, começou o digital, isso é uma coisa que já existe em outros países e os artistas já vivem essa realidade de maneira muito cotidiana, muito natural. uhum, A pandemia, vamos dizer assim, né? Que a gente, infelizmente, todos os assuntos hoje a gente tem que colocar até a questão da pandemia, dos resultados e das consequências. Ela trouxe, de fato, esse olhar de importância para diversos artistas, se não a maioria, se não todos. uhum. Então, eu acho que é um momento propício para reforçar, né, esse trabalho, essa importância. E você está de parabéns, realmente, com Pô, essa iniciativa aí de tentar sempre incentivar os artistas de Minas, que é um nicho de qualidade de trabalho espetacular. A é, gente, mesmo de longe, a gente sempre observa isso, até pelo fato dos outros parceiros que nós temos aqui no Brasil e a qualidade dos discos, dos artistas que você sempre manda para gente. Então, Minas é um lugar celeiro, né, de legal, bons talentos. de potencial. Eu acho que a galera só tem que se atentar mais justamente a esse assunto aí que você propôs hoje. E vamos tentar falar um pouquinho, explicar, Pô, até porque muda toda hora. A gente está conversando aqui e já está mudando. já Então, tá mudando, é verdade. é bem importante a gente ter pelo menos a base do chamado no Brasil do beabá, né? Da É, situação. E não pode exatamente, estar nesse. exatamente. Vamos lá, meu irmão. Vamos Né, bater um então, papo é um mercado dinâmico, né, Cris? Muito muito, dinâmico, né? Então, muito. cada hora é uma nova tendência, um novo conceito para as coisas, né? Então, mas, Cris, tipo assim, queria começar falando um pouco de você mesmo, como é que você, né, a sua vida, assim, na música, um pouco, né, como você adentrou aí nessa parte do digital, o que você tem feito, o que a Gufo, né, através de você também tem feito, enfim, dá uma leve introdução aí sobre sua carreira como Me pegou de digital. surpresa em relação a. Eu sou muito. Costumo estar sempre realmente nos bastidores da situação. Mas Uhum. para quem não me conhece, eu sou Cristiano Silva, fui músico. Eu comecei a minha carreira dentro da música. Tudo que eu fiz na minha vida foi com a música, partindo desse pressuposto, né? E comecei como produtor musical aos 16 anos de idade, porque o meu irmão mais jovem tocava, inventou de tocar, de ser músico e tal. E eu sempre tive aquela coisa da organização das coisas. Eu sempre entendi, não sei porquê, mas sempre me veio esse alerta, essa visão de que as coisas organizadas, elas funcionam melhores. Não é que é o caminho ou que pode explodir, mas ela funciona um pouco melhor. Vamos dizer. Tem uma naturalidade no desenrolar da situação. Então, Sim. eu passei a produzir uma banda, né, que era que meu irmão participava. E nesse período, de fato, eu estou falando de 22 anos, tá, gente? 24 anos nessa época. Falando de época de início de El Chan, que eu sou da Bahia, para quem não sabe, eu sou de Salvador. E naquele momento, naquele período ali, eu já era um dos produtores mais jovens, produtor musical, em termos de acompanhar o trabalho de uma banda, fazer logística e tal, enfim, que hoje até mudou, né? Hoje, dentro de você mesmo que trabalha numa sociedade de artistas nacionalmente conhecidos, você sabe que uma equipe hoje de produção ela é gigantesca, né? Tem diversos É, produtores, o produtor executivo. Antigamente era um produtor só que fazia tudo, é tudo. então eu venho dessa linhagem aí, vamos dizer assim. Aham. E ali já me despertou, né? Obviamente, já tinha a cultura musical de casa, do que meus pais escutavam e tal, enfim, tinham os gostos pessoais, mas ali começou a me despertar o que era a música, né?
pô, como é que acontece essa música? Como é que se faz essa música e tal, enfim. E eu gosto de dar umas batucadas também, É, legal. tal, enfim. Esse cara é fera, hein? Tá escondendo ouro aí, Ah, bicho. não, não, O não. cara é bom no samba, Deixa, no deixa. pagodão, no pagode. O cara é fera, percussionista da pesada. Valeu, valeu. Passei essa fase que eu produzi essa banda por um período aqui em Salvador. Chegamos até naquele momento mesmo do auge do ano 2000, do pagode da Bahia. Chegamos a fazer um pouco de sucesso dentro da região. Acompanhamos, abrimos. Tiveram bandas que hoje são nacionalmente conhecidas, mundialmente conhecidas, que começaram junto com a gente abria show deles, eles abriam show da gente e tal, enfim. Olha, Tem um ciclo de amizade bacana, ficou legal. até hoje isso aí. E depois, pô, por questões pessoais e tal, eu saí do Brasil em 2002. Eu fui morar na Suíça. E lá eu conheci uma pessoa que me ensinou tudo que eu sei, de fato, do samba, é, instrumental, né? Como o Bruno fala, assim, eu aprendi, de fato, eu me dediquei passei a estudar música em termos de percussão e tal. Hoje eu toco uma média de 26 instrumentos de percussão, Legal. especialmente em samba e tal. Enfim, conheci essa pessoa lá e a gente desenvolveu um projeto na Suíça, um projeto de samba. Trabalhamos por anos lá, giramos parte da Europa. E depois eu fui para a Itália, que foi onde eu conheci Bruno. Então, quando ele fala aí que a gente se conhece já há quase 14, 15 anos, né? Mais ou É, menos. por aí. Não, que eu moro na Até Europa. mais. Acho que foi Eu moro na 2005, tem Europa, uns 15 anos. é isso mesmo, porque eu moro na Europa há 18 anos, então a gente se conhece nessa faixa há 15 anos. E É, foi quando eu fui da Suíça para a Itália. exato. E, e Bruno já mandando ver lá, já produzindo Tá as na bandas correria, né, locais, irmão? já produzindo as bandas locais e os artistas que vinham de fora, que faziam turnê do Brasil, sempre procuravam uma estrutura, né, de logística que pudesse dar um suporte e tal. E foi ali que eu conheci o Bruno, porque ele praticamente fazia o suporte na Itália, Milão, né, falando de Milão, que era o centro de tudo, é o centro de tudo. E a partir dali, os artistas iam fazer as turnês em outras cidades. E nós nos conhecemos lá com a indicação de um meu amigo, né, já do samba tal, que foi o Crigo. E o Bruno estava fazendo uma turnê dele. E aí eu conheci o Bruno, liguei e tal. O Bruno falou: Pô, caramba, legal, não aparece aí, mas pô, a gig já tá fechada, mas vem aí, então, enfim. Fui lá curtir o som e a Foi partir da legal. desenrolou, a gente começou a trabalhar juntos, enfim. Depois eu me estabeleci na Itália como músico, músico e produtor, porque eu montei um grupo que rodou praticamente a Itália inteira e parte da Europa, e passou a fazer esse suporte basicamente do samba, né? Dos artistas de samba e tal, enfim. Mas eu já era muito atento a essa questão da distribuição, né? Porque eu vivi a dificuldade do artista como produtor, porque tinha os nossos artistas que não tinham suporte de uma grande gravadora, né? Porque praticamente até hoje existe o mito para algumas pessoas, para alguns artistas, de que ele só pode funcionar se ele tiver uma grande gravadora por trás dele. Isso não é uma realidade, gente. Como o Bruno falou, hoje o mercado digital ele veio para confirmar de fato tudo isso. Porém, é, só vai usufruir, só vai entender essa questão quem de fato acreditar e acompanhar essa evolução. Colocar em prática, né? Exato. As grandes gravadoras e ou gravadoras, como hoje nós temos a Gufo Records, que é o primeiro selo italiano que se disponibilizou a trabalhar direcionado para o Brasil. Como nós, existem diversos outros, mas só vai usufruir disso quem de fato
cair para dentro e perceber que é uma realidade. O mercado digital é uma realidade. E aí eu volto a falar da pandemia, porque a pandemia foi uma coisa que deixou claro, porque hoje só existe isso. Só o digital. Todo Só mundo na existe internet. digital. Tá? Estamos todos aqui. E isso, gente, eu espero que vocês compreendam de fato que não é só um momento, é a realidade. Mesmo quando nós pudermos ir para as ruas, quando a gente puder voltar a fazer um show num palco com público, isso aqui não pode mudar, não pode acabar mais. Vocês têm que entender que tem que fazer parte, é cotidiano agora, como a passagem do som. É, Hoje, todo músico, para se apresentar, ele tem que passar o som. Então, vocês têm que entender que daqui para frente, é, todo show que vocês forem ter que fazer tem que ser apresentado, tem que ser registrado. ampliado, tem que ser ampliado para as outras pessoas que não podem estar naquele momento ali, na sua Legal. frente, assistindo. Então, esse é um dos pontos básicos, vamos dizer assim, da importância disso. Aí, de história, vamos falar depois, porque é muita história, se a gente É for muita falar. história, é verdade. Só para concluir essa parte de como eu comecei, mudei a fase, né? Vamos dizer assim, fechei um ciclo, que foi o meu ciclo de produtor musical, de músico, e entrei na discografia. Foi através de um discográfico, que hoje é o diretor da Cufo Records, que é o Gabriel da Andrea, que me conheceu como músico e o fato da minha atenção e organização em relação ao projeto que a gente ia fazer, que eu ia fazer um projeto com outro artista, que o Bruno, inclusive, que produziu boa parte da carreira desse artista na Europa, que é o Piba da Costa. Um abraço aí, Pibão. Tem um tempão que a gente não se vê também, mas enfim. Ele percebeu porque eu fiz um comentário sobre plataformas digitais. E aqui eu estou falando de 2007, 2007, 2008. E ele não esqueceu isso. Ele falou, poxa, um brasileiro falando de plataforma digital em 2007, 2008. E ele gravou o meu número, gravou o meu telefone. Então, quando a Gufo Records foi criada, foi idealizada, né? Que inclusive o Bruno fez participação desse início mesmo, desde o nome até a execução mesmo vamos lá, de acordo, vamos Mão partir, na massa, né? o Bruno faz parte. Mas, só para vocês entenderem, a Gufo Records ela é uma vertente de uma empresa muito grande, muito conhecida, muito conceituada na Europa e no mundo, que é a Deep Music, que é uma grandíssima editora, e que ao interno da Deep existem diversos selos discográficos, como a Gufo Records é um deles. Que hoje, graças a Deus, nós nos transformamos até em um dos selos de maior dinamismo, de fato, de maior importância, pelo fato de atuar no Brasil e o Brasil ser tão veloz, tão grande e com números tão excepcionais, tão complexivos, né? E aí quando decidiram fazer a Gufo Records, ele lembrou, de fato lembrou daquele músico lá atrás que falava de plataforma digital, porque ele falou, poxa, a gente vai precisar de um brasileiro na Itália para poder, apesar da gente ter Bruno que vai administrar lá no Brasil tal, a gente vai precisar de um brasileiro aqui na Europa para poder conduzir a coisa. E me fizeram o convite, para mim foi maravilhoso, porque era uma das únicas, se não uma das únicas vertentes da música que eu não havia trabalhado ainda. Então foi tudo muito novo, porém satisfatório, porque era descoberta e Desafio. descoberta. E agora eu sou alucinado, apaixonado, porque como a gente falou no início, nós estamos conversando aqui agora e já está mudando. Então É não vai parar nunca isso. Então é bem legal. E eu acho que os verdade. artistas tinham que ter essa mesma visão, esse mesmo entusiasmo, de que se eles acompanharem, buscarem sempre um pouco que seja dessas mudanças, eles vão ter uma grandíssima oportunidade no mercado. Show de bola. Massa, Cris. Então, vamos lá. Até mesmo para a gente
né, dar o máximo né, informação, da gente dar o máximo de né, transparecer máximo para a galera conhecer, saber, né, das melhores formas de se melhorar, né? Eu acho que esse é o nosso intuito, né, de trazer informação para a galera da música ela evoluir, vamos dizer assim, conseguir mais resultados para a carreira deles. E como hoje as plataformas digitais ela é muito importante para trazer um resultado satisfatório para uma carreira de um artista, né? O artista que trabalha bem em plataforma digital, ele tem uma carreira sólida, ele consegue fazer uma carreira sólida, né? Porque antigamente era só TV e rádio, ele precisava da gravadora para ir para TV e para o rádio, porque era só TV e rádio que tinha acesso a essas mídias, vamos dizer assim, né? E Exato. hoje, se o cara fizer um trabalho bem feito, estudar, se preparar, capacitar e desenvolver a carreira dele com conhecimento nas plataformas digitais, trabalhar bem nas plataformas, ele consegue um resultado legal para a carreira dele, né? Consegue andar bem. Demais, demais. O ponto básico hoje chama-se associação entre as redes sociais do artista com as plataformas digitais, como você está Boa, falando. boa. As pessoas ainda confundem a nomenclatura da realidade da situação, porque quando você fala de plataformas digitais, eu tento dar exemplos muito simples, né, de quando as plataformas digitais, os stories de vendas, o Spotify, o Apple Music, o Deezer e tal, a gente tem que considerá-los porque é a realidade. As lojas, antigamente a gente não ia na loja física comprar, pegar um CD na prateleira, a gente escolhia aquele CD que tinha um alcance, entre aspas, limitado, porque a depender do artista e da gravadora que suportava aquele artista, aquele conteúdo ele só podia chegar até um determinado ponto do Brasil ou do mundo. Hoje, com as plataformas digitais, já mudou tudo isso. O alcance é mundial. As pessoas, o seu disco, no momento em que você disponibiliza ele, o mundo inteiro Tem acesso. já tem acesso a ele. Então, aí cabe a você, cabe ao seu marketing, que é aí que eu falo da importância das redes sociais. O artista tem que se preocupar sempre em ou ter um marketing que o conduza, ou direcione, ou se não tem, porque a gente sabe que tem muitos artistas que são independentes, têm uma dificuldade financeira tal, ele mesmo pode fazer isso. Ele mesmo vai, corre atrás, vai estudar de como promover melhor essas redes sociais e ele só vai ter um primeiro desafio, que tentar fazer com que aquele disco dele, aquele produto que foi que está sendo disponibilizado seja tem um alcance maior, ou seja, outras pessoas têm que saber de que aquele disco está disponível. Se as Show. pessoas souberem, é como se a gente fizesse um show do Roberto Carlos aí em Minas, mas só falasse para mim e para Bruno. Só eu e Bruno vamos saber que vai ter o show de Roberto Carlos, então ninguém vai àquele show. Uhum. Gosto de fazer esses Tipo exemplos isso. para poder a galera entender a dimensão da importância, né, É. dessa da associação entre o marketing, rede social, com a disponibilidade do produto dele nas plataformas. Que são... As plata... porque a plataforma ela vai distribuir. O que vai levar um público lá é o que você vai fazer nas redes sociais, no seu Facebook, no Exatamente. Instagram, os patrocinados, né? Até porque até tem, né, Cris, formas de você impulsionar dentro das plataformas, só que acaba sendo, né, números assim até inviáveis Exato. para Se pensar. a gente Como é que funciona falar, esse sistema? se a gente for falar, existem dois contextos, né? Como a gente está falando aqui, de repente, até direcionando essa parte para artistas independentes com um menor poder aquisitivo, tal. Então a gente até desaconselha, entre aspas, Uhum. essa parte de você impulsionar diretamente nas plataformas. Mas existe uma maneira? Existe. Todas as plataformas têm o seu processo Comercial. comercial e ela te apresenta modelos de publicidade, de formas que você possa divulgar isso, e você automaticamente, ou a sua gravadora, ou a sua assessoria, você vai fechar esses pacotes para que a sua música tenha esses destaques, vamos dizer assim. Falando de comercial. Porém, existe uma possibilidade de você ser
ter determinados destaques ou ser considerados pelas plataformas sem, vamos dizer assim, sem fazer nenhum tipo de investimento financeiro, existe. Aí é onde a gente volta para o papo da organização. Quando você se organiza, ou seja, você quer disponibilizar um disco, você não pode pensar que você vai gravar o disco hoje e vai disponibilizá-lo amanhã. Você tem que ter um planejamento para esse disco, desde da data de lançamento para uma pequena ou média campanha que você vai apresentar nas suas redes sociais. Isso pode chamar a atenção, de fato, das plataformas e você poder ter a possibilidade de ser inserido em algumas playlists, vamos dizer assim, editoriais, que hoje é a vitrine, praticamente, para artistas que não têm um grande alcance. Então, é muito importante essa parte da organização em termos das redes sociais. O marketing, o marketing do artista, ele pode ser feito a partir dele mesmo. Ele tem que primeiro conhecer quem é o público dele, aquele que ele conhece. Ah, eu conheço esse público aqui meu. Pô, o que é que essa galera curte? O que é que eles ouvem? Além da minha música. Então, quando você vai criar uma campanha, você cria uma campanha direcionada e com elementos de interesses que possam, de fato, chamar a atenção não só do seu artista ou do seu fã, né, aquele que segue, mas de pessoas que estão ali em busca de novos artistas, de novos conhecimentos. Pô, eu tô a fim de curtir um som diferente. Eu sou uma pessoa que gosto de descobrir novos artistas. Então, enfim, tudo isso são possibilidades hoje dentro do mercado digital para que você cresça dentro da questão do alcance. Foi mal, deixa eu colocar aqui para carregar aqui, porque descarregando. Pode seguir. Exatamente, Cris, também estava lendo, né, essa semana, até para esse papo nosso, algumas coisas, até a gente trocou uma ideia. Agora caiu. Durante a semana. E a plataforma, né, o streaming, na verdade, ele é uma análise de comportamento. Né? Então, ele fica fazendo, ele analisa o comportamento de ouvintes para entregar para eles aquilo que eles procuram. Então, quer dizer, se eles não vão entregar, imagina, se eu que sou, por exemplo, trabalho, vou dar um exemplo, sabe? Eu sou um cara bem eclético, gosto de tudo, negócio de música boa no geral, mas vamos supor que eu fosse se eu gostasse de sertanejo, eu sou fã de sertanejo, curto sertanejo antigo, sertanejo novo, ele não vai ficar me entregando muita coisa, por exemplo, de jazz, de música clássica. Porque, pô, eu não sou um ouvinte, né, cara? Eu não sou uma pessoa que ouve bastante aquilo ali, então ele analisa comportamentos para ele entregar entretenimento certo para a pessoa certa, né, para o ouvinte certo. Então, acho que é isso aí que você falou. E eu até anotei, cara, nessas pesquisas, 3 tipos de comportamentos principais que as plataformas fazem, que eles analisam, né, na hora que vai fazer essa entrega, né? Que eu anotei aqui, ó, os consistentes, que são aqueles que escuta a música que já conhece, né? Que ele vai atrás daquilo que ele já quer, ele já sabe o que quer nas plataformas. E tem um explorador que quer saber novos, quer saber o que está rolando de novo, pega as top 50 e vai ouvindo o que está rolando, né, que a galera está curtindo. E tem nesse aspecto do explorador, ele é explorador de duas maneiras. Tem um explorador que ele quer procurar novos artistas dos gêneros que ele já é consistente, e ao mesmo tempo quer descobrir novas coisas. Fala, pô, eu nunca escutei um jazz, mas apareceu aqui, deixa eu Dá uma ouvir. sacada. E de repente o cara gosta, já acrescenta na playlist dele. Mas enfim, essa parte do coração e de fato o interesse que a correlação que as próprias plataformas fazem para cada, ela é muito ana, porque o artista, quando ele percebe que ele pode explorar essa parte, ele não vai criar uma campanha, vamos dizer assim, exatamente como você falou,
colocando, eu sou um artista sertanejo e aí eu vou colocar uma campanha aleatória, vou botar lá estados, aí você vai botar Bahia, um exemplo. Não é que o baiano não escuta o sertanejo, porém, a gente sabe que o foco maior do sertanejo está entre São Paulo, Goiás, Minas, enfim. Então, você automaticamente você já tem que colocar estados como esse. Esses pontos são fundamentais. Essas são as coisas que a gente estava falando no início do beabá, né? Pelo menos, ao dizer esse tipo de coisa, quando você já sabe que é direcionado para aquele estado e tal, você já explora aquele estado, porque você não dominou aquele estado ainda. Então, primeiro você tem que dominar o estado que ouve já o seu gênero musical, aí ele pode passar a gostar da sua música, que é daquele gênero, para depois, a partir dali, você vai fazer uma nova campanha que você vai expandir a sua música para outros estados, para outras pessoas que são exploradores ou escutam aquele gênero em outros estados. Então, esses pontos são importantes também. Outra também que eu anotei né, estou falando de perfil de comportamento de, né, ouvinte e de comportamento de ouvinte para você fazer um trabalho. Isso tudo que a gente está falando é para você fazer análise desse comportamento para você atacar nas redes sociais depois em cima dos patrocinados, em cima desse comportamento, né? Então é você ter na mão essas informações para você trabalhar esse patrocinado depois, que aqui eu anotei também os leais, igual você falou mesmo, acabou de citar, que é os leais e ecléticos. O leal é aquele que vai escutar a mesma banda, mesmo estilo, ele não é um cara que está aberto a ouvir outros estilos. E o eclético, não, ele ouve tipo, qualquer artista, ele quer ouvir música boa, tipo eu, por exemplo. Eu sou um cara que talvez me enquadraria nesse eclético. Eu gosto, se sair uma música nova do Atitude 67, eu vou lá ouvir. Se sair uma nova do Henrique Juliano, eu ouço. Se sair um John Mayer novo, eu quero saber que som. Então, né, acabo caindo aí nesses ecléticos. E também dos despreocupados e curadores. O despreocupado, o cara que ele coloca uma música de fundo, ele de repente é o cara que põe uma música lá para dar uma corrida, ele coloca uma música no fundo lá, ele não está muito ligado ao que está rolando, ele dá um play lá e deixa para autorar, na linguagem mais informal. E o curador é o cara que controla tudo que ouve, ele faz a listinha dele, ele faz a própria playlist, ele que organiza o que ele vai ouvir durante o dia, ele vai o que ele vai, ele tem uma playlist para viajar, ele tem uma playlist para trabalhar. A playlist então, assim, do trabalho, a playlist da corrida, a playlist do humor, eu tô triste, eu vou ouvir aquela ali, eu tô feliz, já tenho a minha, enfim, tem tudo isso. E o importante de tudo isso que a gente está falando, e que alguns artistas acham que é uma coisa impossível até, e não é o fato de que ele hoje, com o mercado digital, ele pode ter acesso a tudo isso, a esses dados. A importância hoje do dado é muito maior do que, sincero e honestamente, até do poder aquisitivo, poder de impulsionamento financeiro que você vai ter. Se você tiver um poder financeiro, mas não tiver dados, você vai fazer uma campanha direcionada errada. Aí nada, vai gastar, que não vão te trazer resultados. Se um artista hoje, como as plataformas digitais estão dando essa possibilidade, é uma das coisas que deixo aqui, inclusive depois, não, vou te mandar um vídeo para a turma, que é a importância. Cris, acho que o Cris caiu. Cris, tá aí? Acho que voltou. Cris. Oi. Tá rolando aqui. Aí? Beleza. Deixa eu ver. Eu estava falando. Tá lendo um tiquinho. Um vídeo do passo a passo, né, da importância Cris. do passo a passo para o artista criar o Spotify for Artists. O Spotify for Artists. Entendeu? Porque hoje o artista ele tem essa possibilidade de ter esses dados e a partir dali ele criar realmente esse mundo de possibilidades para que a música dele tenha um alcance maior. Ela só vai existir a partir do conhecimento dele, dos dados,
dali ele vai conhecer quem é que ouve a música dele e quem tem a possibilidade de ouvi-la. Então é muito Legal. importante o artista ter o Spotify for Artists para que ele tenha acesso a esses dados. Porque ali ele vai entrar, ele vai ver. Às vezes tem um artista de Minas, por exemplo, que 70% da música dele é ouvida no Rio de Janeiro, sabe? Ele nunca fez um show no Rio de Janeiro, nunca propôs um show no Rio, porque ele não sabe que 70% dos números deles são consumidos lá, mas pelo fato dele não ter essa, como se diz, não se importar em conhecer esses dados, ele não vai ficar sabendo disso. Então, se ele não tiver ou um parceiro ou uma gravadora que o direcione em relação a isso, vai ficar o tempo inteiro também sem saber. Então, enfim, vai morrer na praia, morrer na praia. Muito importante que o artista hoje tenha acesso Cris, ao e pro artista, ele mesmo que faz, né, esse cadastro no Forarts, assim que a música dele é carregada, ele pode pedir o carregamento. Ele pode pedir o... A partir do momento que o artista tem uma música nas plataformas digitais, e tratando-se, nesse caso em específico, do Spotify, a partir do momento que ele tem uma música disponibilizada no Spotify, ele pode fazer o pedido do perfil de artista. O perfil dele artístico são duas coisas diferentes, tá, gente? O perfil artístico é aquele onde o usuário vai entrar lá, vai procurar Bruno Perdigão tal, e vai achar lá Bruno Perdigão a vida inteira. Vai ser sempre Bruno Perdigão. Se ele for independente, se ele for da gravadora Gufo Records, se ele for da gravadora Sony Music, se ele for da gravadora Universal, o perfil dele de artista vai ser sempre aquele. Agora, o perfil do artista, o perfil artístico é aquele. O perfil do artista é ele quem vai criar, ele que vai ter acesso, e ele pode colocar pessoas no time dele, daquele perfil. Ou seja, ele tem uma gravadora nova, ele vai lá e insere a equipe daquela gravadora dentro do perfil dele para poder direcionar, melhorar, trabalhar junto com ele. E conhecer, de fato, os dados também para fazer um novo planejamento e direcionamento da carreira do artista. Esse passo a passo e esse vídeo que eu te falei que eu vou te mandar, e você disponibiliza para a turma, tal, manda para geral, porque é muito importante que quem não tenha um Spotify for Artists, o seu perfil de artista pessoal, que faça, que a partir dali você já vão, por exemplo, uma das coisas fundamentais para você entrar numa playlist editorial dentro da própria plataforma é você ter o seu perfil de artista. Já é uma vantagem muito grande. Então é muito difícil você entrar numa playlist editorial do próprio Spotify se você não é um artista organizado, que já tem o seu perfil e tal. Aí algumas pessoas podem comentar ou falarem não, mas pô, teve o artista tal que não é nem conhecido e entrou na playlist Top Brasil, Top Brasil, mas é porque a música dele foi muito forte e despertou o interesse do Brasil inteiro. Então, automaticamente, é como... Aí a gente volta para o recurso das rádios, né, de antigamente, que infelizmente a gente sabe que existia e ainda existe a questão do jabá e tal, aquela coisa toda. Mas quando a música explodia, as rádios eram obrigadas a tocar e basta. É o mesmo processo em relação às playlists editoriais. No momento em que a música explode, é de maior interesse que as próprias plataformas disponibilizem, divulguem e façam com que aquela música chegue e tenha um alcance maior. Porque para eles não podem deixar, né, de colocar uma música que o povo está curtindo, né? Eles vão dizer assim. Eles não podem de informar, de dizer, a gente também está vendo aqui, está colado e está vendo que isso aqui está rolando. Então, vai disponibilizar sempre para a turma. Porém, em termos de uma... Se você quer fazer uma estratégia de marketing para você fazer o lançamento de um disco programado e tal, você precisa de fato, no mínimo, 15 dias esse disco já tem que estar disponível para todas as plataformas, que aí, seja o seu agregador, seja a sua gravadora, ou você mesmo como independente, você tem um tempo hábil
para poder apresentar esse projeto para os editores das plataformas. Fora isso, já é uma dificuldade, não é impossível, mas já é uma dificuldade muito maior. E essa apresentação aí para as plataformas, né, para essas pessoas, a gravadora faz, ela informa que vai ser... Ela é tá feita vindo um de vídeo... duas, ela é feita de duas, pode ser feita de duas maneiras. Uma é o próprio artista, através do Spotify for Artists, porque no momento em que o disco dele fica disponível lá, ele vai ter a voz do Sumit, né, que ele pode propor, e ele vai lá e tipo faz um cadastro informando para a plataforma: ó, o meu disco vai ser lançado tal, tal, e ele fala um pouco do disco, de onde ele é, qual o gênero musical dele, e fala um pouco daquele lançamento. Release, né? Automaticamente, ali vai para a curadoria das plataformas, editores, e eles vão ouvir a sua música e ver se ela tem a possibilidade de entrar num processo de playlist ou não. A outra forma é a forma direta, que todos os discos que nós recebemos dos nossos artistas, se temos um tempo hábil, a gente faz um contato direto, porque nós somos parceiros das plataformas diretamente, então a gente faz um contato direto e eles automaticamente já cobram da gente. Mas já fizeram uma proposta lá através do Spotify for Artists, porque apesar da gente ter um contato direto, não adianta não estar lá, porque a gente não tem como parar aqui a nossa ligação ou um e-mail trocado e falar para o editor: vai lá e ouve a música que o Cris está propondo, ou que o Cris está propondo. Então, esse é um reforço. As gravadoras, elas têm uma parceria muito forte com todas as plataformas, e é uma questão de relacionamento. Obviamente, a gente se fala o tempo todo, até trocando ideias para poder criar playlists novas. Quando eles verem que uma gravadora tem um segmento ou está fazendo um projeto com um determinado gênero musical, eles tiram aquele gênero para transformar numa coisa nacional, tá? Enfim, tem uma cumplicidade muito grande hoje entre as gravadoras e os stores de vendas, que são as plataformas digitais. Porém, eu repito, galera, e peço mesmo aqui a vocês, que nada disso vai ter importância se você, artista, não se auto-apresentar, se você não usufruir de todas as coisas que você tem direito como artista mesmo ali, de ter o acesso. Porque antigamente era aquela coisa bem reservada, né? O cara é artista da gravadora tal, e era a gravadora que fazia tudo, e o cara não sabia de nada. Hoje não, hoje a gente pode bater papo e participar de tudo, e algumas coisas, tratando-se da distribuição digital e das plataformas digitais, tem algumas coisas hoje que o artista pode saber mais do que a sua própria gravadora, porque ele pode ter o acesso a GUI e, por alguma razão, por ele achar que ele tem um marketing bacana, ele fala: não, eu vou fazer o meu marketing sozinho, tal, e a gravadora dele vai participar na parte da distribuição, de fazer uma campanha juntos, tal, enfim. Então, o artista hoje, o que a gente quer dizer com isso, o que a gente quer que vocês entendam, apesar de ser uma coisa que, teoricamente, todos vocês sabem e compreendem, que é a importância, né? Nenhuma gravadora existiria sem o artista, e nenhuma rádio, nenhuma televisão iria sem o artista, tratando-se de conteúdo musical. E aqui hoje a gente esclarece e fala que é um fato. É um fato. Vocês têm... A bola está na mão de vocês. Vocês são importantes. Não pensem assim que eu posso fazer sozinho. Não. A música, ela é feita de colaboração. No momento em que existe colaboração na música, você chega bem mais longe, até porque o mundo é muito grande, né? Muito vasto. Então, se você aproveita, usufrui dessas corações, você pode naturalmente ter um alcance maior. Massa, cara. Muito legal, Cris. Vou, inclusive, até já combinar com a galera, né? Tem uma turma aí. Quem quiser esse vídeo do Spotify, como, né, se cadastrar, que é aquele vídeo que você mandou, né, Cris? Quem quiser o vídeo, pode me chamar.
E também vou disponibilizar no Profissão Artista, né? Que é o outro perfil lá do Instagram, que a gente está falando sobre carreira, gestão de carreira. Eu vou Exato. disponibilizar para a galera, então, esse vídeo. Como você, que já tem uma música nas plataformas digitais, como você se cadastra, né? O videozinho que o Cris falou é esse passo a passo, onde você entra, como é que você coloca o seu dado, para você se cadastrar no Spotify for Artists para fazer o seu cadastro e você ter esse acesso às informações e para você, né, alimentar as coisas, mudar a sua capa da própria Spotify quando você está mudando o disco, se você quiser mudar a identidade visual. Cris, voltou aí? Oi? Alô, Cris? Agora voltou, Bruno. Tá vendo? Voltou. Tá. Então vou disponibilizar isso para a galera lá no Profissão Artista. Como é que a galera faz para não deixar de se cadastrar, né, no Spotify for Artists? Não sei nem falar direito. For Artists, Exato. for Artists. E aí tem o seguinte, Tá dando uma falhadinha. esse cadastro, obviamente, as plataformas têm um fluxo muito grande, né, de demanda, de pedidos desses artistas. E aí a gente, como gravadora, quando o artista é um artista da gravadora, o que a gente pode fazer é dar mandar esse e-mail direto, né? Dar um apoio moral. E aí o artista fala, Cris, ó, a gente fez o pedido ontem do Spotify for Arts através do e-mail tal. Aí a gente vai lá, reforça. A turma tal, tem um artista nosso que fez o pedido ontem aí, tal, com e-mail tal, BBB. Aí o pessoal já dá já vai lá, dá uma analisada e de repente hoje o fluxo está muito mais, o período, né, está muito maior por causa da pandemia. Normalmente se esperava entre 2 semanas, no máximo 20 dias, e agora, infelizmente, às vezes tem artistas que esperam até um mês e meio, mas a gente pode dar essa cutucada lá e de repente ter essa verificação de perfil em 10 dias, 8 dias, vai depender de fato como vai estar a semana da turma lá, né? Porque a gente, como gravador, cada gravadora tem o seu contato direto e tal, e os nossos são muito bacanas, inclusive mandar um alôzão aí para a galera do Spotify, a João Paulo, a Ingrid, Carolina, a turma toda que recebe sempre a gente aí com o maior carinho e manda sempre muita informação bacana pra gente. A galera do Dias aí, Fabiano. Enfim, tem uma turma aqui, eu esqueci os nomes, porque a gente fica trocando e-mail aqui o tempo inteiro, mas é uma loucura. Mas maravilha. Inclusive, novidades. O Spotify já está esquematizando algumas novidades aí para a turma, que a gente, como gravadora, já recebemos essas informações. E já vai tá no ar aí uma coisa muito bacana que os artistas hoje já usam muito. E sendo inserido isso no Spotify vai ser uma coisa bem bacana, bem maravilhosa mesmo. Então aguardem aí que tem novidade. Fiquei curioso agora, bichão. Vou mandar para você. Você já está na parte de resolver o problema, então a gente já manda para nós. Mas legal, né? E te agradeço, Cris. Não só isso, mas todo o material que você manda, né, para a gente aqui, né? Eu como produtor musical, principalmente, e agora conversando com a turma, tentando ajudar a galera, mostrando um pouco sobre esse lado, né, da gestão de carreira. E toda a informação, cara, que você manda para a gente, as coisas, né, os cursos, né, os workshops de gravadora, que às vezes você tem acesso e que você disponibiliza para a gente, né, toda a informação que você disponibiliza para a galera e para mim, que você me manda, te fico grato por estar contribuindo, né? Porque tenho certeza que a gente estudando, a gente repassa isso para a turma e tem uma galera jovem na música hoje em dia. Estava conversando isso com o pessoal essa semana, que é uma galera jovem que está muito antenada, sabe? Eles estão buscando muita informação. Tenho certeza que a nova safra e a nova geração de artistas, ela vai vir com muito potencial, muita vontade de conhecimento e vão se destacar muito legal, muito bem nas plataformas, não só nas plataformas, mas no digital em si, né? No YouTube também, em vídeo, em stream, porque eles estão buscando conhecimento, estão buscando essa informação. A gente focou
e tal, porque hoje é uma não, né? É a maior plataforma de streaming do mundo, praticamente. E hoje, falando de Brasil, obviamente ela é vinculada a uma questão de status, né? De importância, vamos dizer assim. O artista que está bem posicionado no Spotify, hoje, ele tem uma vantagem no mercado em si. E, naturalmente, ele tem a possibilidade de ter um alcance maior dentro da carreira dele em geral, seja de shows, de consumo na própria plataforma, de consequência de retorno financeiro, porque quanto mais consumo ele tiver nas plataformas, mais ele vai ter o repasse, né, o reentro do investimento dele em termos de royalties. E, Bruno, pensando nisso, justamente, se a gente puder dar uma paradinha aqui rapidinho, só para você filtrar um pouco algumas perguntas, porque eu vi passando aqui uma pergunta muito interessante. Cris, tá só falhando um tiquinho. Você quer. Sobre Pode os falar sobre a compositores. pergunta? E eu acho que é bacana a gente fazer essa ressalva. Pode falar. Pausa aqui para a gente falar um pouco sobre algumas perguntas que estavam rolando ali, porque Fica à a vontade, irmão. Sim. fez uma pergunta muito interessante aqui em relação aos compositores. E ela falou: os compositores também estão investindo nas plataformas digitais. Ela fez basicamente uma afirmação, né? Ela deve ser compositora e deve estar já antenada nisso. Mas vamos usar isso como se fosse uma pergunta. Os compositores também estão investindo nas plataformas digitais? Devem. Devem investir. De que forma? Você é um compositor, você disponibilizou a sua música para ser gravada por qualquer artista, que seja ele pequeno, independente, de médio porte, de grande, cobrem o seu crédito na sua música, porque ele está ali exposto. No que você clica no reconhecimento de uma música, vai aparecer lá, produzido por, escrito por. Então, esse é o investimento do compositor, partindo do direito dele, né? Ele tem o direito de ter o crédito dele dentro de todas as plataformas digitais, porque ali é justamente a label copy daquele projeto, e ele, como compositor, o nome dele tem que comparecer. E isso é até um alerta que a gente faz para alguns compositores que, de repente, não têm esse conhecimento e algumas de suas músicas estão sendo disponibilizadas e ou cadastradas sem os seus devidos créditos, né? Então, isso é muito importante. E, fora isso, se ele tem uma carreira de compositor mesmo, como compositor, ele pode fazer esse processo que a gente falou aqui, que o artista faz. O artista ele vai fazer o processo de marketing como se diz, para promover a música dele que está sendo disponibilizada. O compositor ele pode fazer a mesma coisa, ele vai ter a rede social dele lá e vai dizer: essa aqui é a minha música que foi gravada por fulano de tal, ciclano tal. Ele ainda tem uma força maior, na minha concepção, porque além do marketing dele, que a música foi escrita por ele, ela foi cantada por uma outra pessoa que também está fazendo o marketing daquela música. Legal. Então ele dá uma expansão mais ampla, né? De outros artistas que de repente gostam da música dele e falam: porra, que bacana, velho, aquela música daquele cara, então vou entrar em contato com ele ali, vou ver se é uma outra, tal, então enfim. Então, Marta, uma observação muito bacana sua aí, e os compositores fiquem atentos, se não estão fazendo isso, passem a fazer, passem até a observar nos perfis dos que vocês já disponibilizaram música de vocês, se está com devido crédito ali, se a sua música está sendo tem o seu nome como compositor, e isso aí é um direito seu, tá? Então, joguem duro, vamos para frente, porque além da importância do artista, a gente depende até mais dos autores, né? Porque senão não existia música para ser cantada. Com certeza.
Depois, até a Marta está pedindo para disponibilizar, só para avisar que todas as lives que eu já fiz, inclusive essa, eu vou disponibilizar tanto aqui, vou deixar ela salva que fica por 24 horas, mas depois vai estar no meu canal do YouTube. Então, quem quiser ver as lives que eu já fiz, e essa inclusive está no meu canal do YouTube, Bruno Perdigão, só ir lá que vai estar disponível lá, pode mandar para os amigos, né? Para a galera ficar sabendo, né, das informações aí que o Cris está passando. Muito legal mesmo. Valeu, Cris. Vamos para o final. Um abraço aqui para a turma do Planzo, que está ali, que é um... Você vai conhecer, Bruno, uns artistas excepcionais aqui de Salvador. Legal. E fecharam com a Gufo aí, a gente vai lançar um projeto bacana em parceria com a Sony Music, que a gente está trabalhando agora também. Então vocês também, Bruno já está sabendo disso, vocês artistas aí de Minas e tal, vamos botar projeto para rua, vamos começar a falar. Quero mandar aqui, ó, um abraço rapidão para lembrar o pessoal também do Profissão Artista, né, o perfil, para a galera seguir o Profissão Artista, e que lá também a gente vai disponibilizar essas informações e outras. Agradecer aqui, mandar um abraço para o Zaninho, nosso, né, um dos mais fazem números aqui com a Gufo Records. Com certeza. Seria ranqueado. Um abraço para o Léo Cabaleiro, a gente está começando o trabalho também, acabou de assinar agora, até... tem que mandar o contrato dele para vocês. Eu ainda não mandei. Tá, Léo Cabaleiro, novo artista. Parabéns para ele, porque a assessoria da gente, o marketing da gente, um print perguntando. A gente já pode divulgar alguma coisa desse artista, porque ele já marcou a Gufo nos stories dele. Então, isso é muito importante também. Então, parabéns aí, Léo. Vamos para cima. Legal. E toda a galera que está aí, né, que segue os trabalhos. Aqui, o Rodrigues também está presente aqui, que está sempre acompanhando o que a gente fala sobre, né, marketing digital, carreira artística, gestão de carreira. E hoje, Fofoca Hits aí, ó, galera das composições. Maravilha. E, Cris, vamos pro finalmente aqui, que daqui a pouco o Instagram corta o nosso esquema, faltando uns 4, 5 minutos. E vamos fazer o seguinte, vamos já dar um alô para a turma, que a gente tem que falar mais sobre isso. É um argumento que os artistas têm que saber e vai marcando aí, a gente, nesse meio tempo aí de fuso horário e tal, e a gente se vira e faz mesmo. Exatamente. A gente vai marcando, vai trocando ideia com a galera e todo mundo fica o convite para seguir o Cris também, Cris Gufo Records, a Gufo Records, né, a gravadora nossa parceira, que está disponibilizando todos os projetos que a gente trabalha. Você que ainda não tem música nas plataformas, né, não fique fora desse mundo, porque é um mundo que você que é artista é essencial para você estar nessa plataforma também. Então, não deixem de disponibilizar as músicas de vocês, procurem alguma parceria, alguma gravadora, alguém, mostre seu trabalho, que se for um trabalho bom, com certeza vai conseguir um bom espaço aí no mercado musical. Com certeza. Maravilha, gente. Prazerzão mesmo, Bruno. Obrigado pelo convite. Gente, sigam aí, que Bruno, muita gente já o acompanha, mas ele agora criou um outro perfil, né, que é justamente a questão direcionada para os artistas. Então, Ana também seguir lá, porque de fato ele vai deixar os conteúdos fixos sempre lá. Então, para quem não curtiu hoje, não conseguiu, e as poucas pessoas que conseguiram ver hoje e gostaram e tem, vou informar para o meu amigo artista tal. Unam-se mesmo, e a categoria tem que divulgar sempre a questão da importância de saberem as coisas. E perguntem, gente. Teve dúvida? Perguntem. Acabou. O mercado digital, ele veio, de fato, para acabar com essa coisa o artista ser obscurado, ser completamente bloqueado. Tudo o que acontece para que o trabalho dele flua, e de onde vêm os recursos. Porque senão não existiam nem as plataformas, nem as gravadoras. Então, existe a possibilidade de você viver do retorno do recurso da sua música. E aqui a gente pode falar com poucas pessoas que estão presentes, mas pouco ou muito já viram isso, já tiveram um retorno desse trabalho. E é gratificante.